Shalom, shalom, bem-vindos a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje, conforme prometido na semana passada, vamos estrear o módulo de 5 ministérios. Glória a Deus, amém. E hoje eu vou começar pelo alinhamento apostólico, ok? A gente vai, em determinado momento aqui na aula, eu vou dar uma pincelada rápida nos 5. A gente vai ter aulas específicas sobre como os 5 ministérios se relacionam, como Deus deseja que eles operem, funcionem na estrutura apostólica da igreja, mas hoje eu vou começar com o que eu julgo ser mais importante, é uma aula, na verdade, do saudoso Dr. Peter Wagner, falando sobre o alinhamento apostólico. Bom, o texto base está ali em Efésios 4:11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos são os primeiros, na verdade, o governo da igreja é apostólico. Segundo as pesquisas do Dr. Wagner, a segunda era apostólica da igreja começou em 2001. Ele, com todo o rigor científico nas suas pesquisas, ele estudando a história do crescimento da igreja mundial, ele deu aula, na verdade, muitas décadas a respeito de crescimento de igreja, e foi a partir daí que ele se tornou especialista em batalha espiritual, em reforma, e considerado um dos pais da segunda era apostólica. Ele estabelece essa data, 2001, como o início da segunda era apostólica da igreja. Bom, esse texto, ele continua ali no versículo 12, dizendo: para o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra aperfeiçoamento aqui é melhor traduzida como alinhamento, vem do grego katardizo, que era um termo médico que os médicos gregos utilizavam, por exemplo, para um osso quebrado. O osso estava quebrado, estava fora de lugar, os médicos vinham e catardizo o osso no lugar, alinhavam o osso. Então, quando Deus levanta os 5 ministérios, ele quer alinhar o corpo, ele quer alinhar os santos para a obra do ministério e para a edificação e para o crescimento do corpo de Cristo. Mas por que alinhamento com apóstolos? Por que se alinhar? Porque Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, mas especialmente, em primeiro lugar, como a gente vai ver em Coríntios, apóstolos, para esse alinhamento, para esse aperfeiçoamento da igreja. 1 Coríntios 12, 28 diz: e a uns Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos, segundo profeta, terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso fala de prioridade, ok? Deus colocou aqui no original próton, que vem à frente. Eu gosto da definição que o próprio Dr. Wagner dava, de que apóstolos eles não estão acima, eles estão à frente, ok? Eles abrem caminho para o restante do corpo de Cristo passar. Mas como funciona biblicamente esse alinhamento? Bom, temos 4 exemplos bíblicos aqui. Primeiro, os ossos de Ezequiel, em Ezequiel 37. Ezequiel profetizou 2 coisas. Profetizei como foi ordenado, 37:7, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, ou seja, houve um alinhamento, houve um catardizo, ok? Os ossos se juntaram, cada um ao seu correspondente. E eu profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, lá no versículo 10. Então, primeiro, Ezequiel profetizou e houve um alinhamento. E logo depois do alinhamento veio vida. Deus soprou
vida pelo seu Espírito. Qual foi o resultado desse alinhamento e da vida de Deus soprando sobre esses ossos alinhados? Um exército grande em extremo, lá no versículo 10. Esse é o exército de Deus, que vem como resultado de um alinhamento e com a posterior vida que Deus libera. O segundo exemplo é o exército de Davi. Dr. Robert Heiler, ele fala sobre isso. Davi vivia em cavernas, né? Por um tempo ele viveu em cavernas, né? Especialmente quando estava fugindo de Saul. E Deus, mesmo ali na caverna, Deus ajudou Davi a reunir um exército através do alinhamento. Os recrutas vieram a Davi e Davi aceitou todos os que vieram. Ali em 1 Samuel 22:2, a palavra mostra que os perdedores vieram, aqueles que estavam quebrados, olha lá. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E os vencedores também vieram, 1 Crônicas 12:8. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. Seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Então vieram os perdedores e vieram os vencedores, todos para fazer parte desse exército. Por quê? Porque eles queriam que as suas vidas valessem para o futuro. Eles se alinharam a Davi e o que aconteceu? Primeiro, a unção de Davi fluiu neles, fluiu para a vida deles. Segundo, eles se tornaram um exército de vencedores, mesmo os que vieram e eram perdedores, estavam debaixo de aperto, de dívidas, estavam com a vida destruída, se tornaram vencedores. E terceiro, eles passaram a governar Judá e então todo Israel. O alinhamento provoca que o propósito de Deus seja completo, seja completado. Terceiro exemplo, Josué era alinhado a Moisés. Ele começou servindo Moisés, geralmente é assim que começa, né? Josué 1:1 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha que coisa tremenda. Então, o primeiro Josué era um servo, se tornou um servo de Moisés, e isso é alinhamento. Ele estava alinhado com Moisés, né? Com um alinhamento ali apostólico com Moisés. E em seguida, Moisés comissionou Josué, Deuteronômio 34:9, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que tremendo. Ele servia e foi comissionado então por Moisés. O que Josué obteve quando ele se alinhou com Moisés? Primeiro, o espírito de sabedoria e depois a autoridade. Amém? Josué 1:16-18 nos fala de uma relação de aliança. Olha lá. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué tinha uma relação de aliança com Moisés, e isso trouxe uma linguagem de aliança, inclusive para o povo. E finalmente, o quarto exemplo, Timóteo e Tito estavam alinhados a Paulo. Então, na verdade, as epístolas ali que começaram, convencionaram-se se chamar epístolas pastorais, na verdade são epístolas apostólicas, porque Timóteo e Tito estavam sendo discipulados por Paulo para se tornarem apóstolos e não pastores, ok? Timóteo estava alinhado a Paulo, chamado de filho, por Paulo. 1 Timóteo 1:1-2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé.
Interessante que Timóteo já tinha até se convertido quando ele se encontra com o apóstolo Paulo, né? Paulo só tem aquele trabalho de circuncidar Timóteo, porque eles estavam indo pregar para judeus, mas então Timóteo se torna um verdadeiro filho espiritual de Paulo. Timóteo estava acima dos pastores, olha ali, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Então Timóteo ele supervisionava presbíteros, pastores, líderes na igreja local. No versículo 19 de 1 Timóteo 5, não aceite acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas, e lá no 5,22, a ninguém imponha precipitadamente as mãos. Então Timóteo ele tinha um encargo de administração, de liderança e de cobertura, de alinhamento para presbíteros, né? A gente vai ver numa das nossas aulas a respeito da estrutura apostólica da igreja, que bispos, mas eu já te adianto isso desde já, bispos, presbíteros e anciãos, os três no Novo Testamento se referem às mesmas pessoas, que é exatamente o corpo de líderes dos 5 ministérios. Você tem pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos, sempre presididos por um apóstolo presidente, tá? Tito também era alinhado a Paulo. Tito 1,4 diz: Paulo, um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então Tito também era um filho espiritual, e Tito nomeou pastores, lá no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então ele foi comissionado pelo apóstolo Paulo a estabelecer, a comissionar presbíteros, ok? Então Paulo enviou Timóteo para assumir o comando de Éfeso, por exemplo, da igreja de Éfeso, tá? Como apóstolo presidente da igreja de Éfeso. Ok, então nós pegamos 4 exemplos de alinhamentos ministeriais, alinhamentos apostólicos, para trazer esse catardizo, trazer esse alinhamento e para a vida de Deus poder fluir sobre o corpo. Mas como isso funciona atualmente? Bom, a estrutura moderna para o alinhamento apostólico são as redes apostólicas. Vamos dar uma olhada em 4 redes. Redes verticais, nós vamos ter apóstolos que cobrem, né, ou provém alinhamento para igrejas e ministérios. É uma rede muito comum que nós vemos hoje em dia, né? Eu sou pastor de uma igreja e o meu apóstolo, né, com quem eu tenho alinhamento, ou cobertura, né, como muitos gostam de chamar, é tal apóstolo de tal rede, ok? Isso já está bem comum hoje nos nossos dias, graças a Deus, e também para ministérios. Nós temos as redes horizontais. Você tem apóstolos que conectam outros apóstolos e líderes. Você tem redes funcionais. Por exemplo, a Cindy Jacobs, aqui o exemplo que o Dr. Wagner colocou, ela provê alinhamento e ela também coordena movimentos com mulheres, líderes de oração, jovens trabalhadores. Tá? Você tem redes que não necessariamente provém um alinhamento ministerial para o dia a dia, para o ministério, para a igreja, mas que junta líderes de uma determinada esfera de influência, de uma determinada... mobilizam líderes para um assunto específico, para uma área específica ou para ações específicas, tá? São redes funcionais. Temos redes territoriais. Ele cita como exemplo a apóstola Mary Glazer, do Alasca, uma apóstola que recebeu um comissionamento de Deus para aquela região, tem uma autoridade, um chamado, tem um fardo, tem um amor de Deus para toda aquela região, e ela acabou sendo reconhecida pela autoridade que carrega, graça que carrega, para supervisionar, na verdade, pessoas, igrejas, líderes, para prover esse alinhamento apostólico em todo um território. Dr. Wagner,
né, saudoso vovô na fé, ele criou várias redes e ele mesmo se identificava como um apóstolo horizontal, apesar dele prover alinhamento para líderes de igrejas, para líderes de ministérios. A graça que Deus pôs na vida dele era justamente conectar outros apóstolos e outros líderes, a maioria dos quais ele não provia um alinhamento pessoal, ok? Ele não era o apóstolo, né, sobre a vida daqueles líderes, daqueles pastores e líderes, apóstolos, mas ele conectava apóstolos e líderes do mundo inteiro nas suas redes. Ele estabeleceu esse grupo de oração unido, que é o AD 2000, o Academic Council for Educational Accountability, né, um conselho acadêmico para prestação de contas educacional, o ACPE, ICA, o EVAT. O EVAT era o grupo de apóstolos que realmente eram filhos espirituais dele. Eram 20 e poucos, 25, acho, apóstolos do mundo inteiro, incluindo Chuck Pierce, Cindy Jacobs, apóstolo Fernando Guilhem, Robert Henderson, Chean, vários nomes que a gente conhece e que são alguns dos autores best-seller aí do mundo e são alguns dos líderes que encabeçam a reforma apostólica e profética. Eram todos parte desse grupo mais pessoal, mais fechado ali, direto com o Dr. Wagner. E finalmente o Global Spheres, né, o ICA, o International Coalition of Apostles, tá? Que agora virou ICOL, na verdade. Eles colocaram a International Coalition of Apostolic Leaders, né, uma coalizão internacional apostólica, de líderes apostólicos internacional. Depois da morte do Dr. Wagner, na verdade um pouco antes, ele já tinha passado esse bastão, passou para as mãos do apóstolo John Kelly, assim como o Global Spheres, que era essa rede que provia um alinhamento para outros líderes, para outras igrejas mundo afora, que hoje está com um dos filhos espirituais do Dr. Wagner, que é o apóstolo e profeta Chuck Pierce. Distinções importantes para nós fazermos na questão do alinhamento apostólico. Alinhamento primário versus secundário, alinhamentos duplos ou múltiplos, ok? Será algo que ele sempre enfatizou, sempre deixou claro. Você pode ter mais de um alinhamento. Você sempre vai ter um alinhamento primário, sempre vai ter aquele que é o seu pai na fé, sua mãe na fé, aquele onde você dizima, onde você primicia, porque é isso que estabelece a conexão no mundo espiritual. Se eu digo que eu estou alinhado com um líder apostólico, mas o meu dinheiro não vai para ele, não vai para o ministério dele, na verdade eu não estou. Então o alinhamento ele se confirma com finanças. O mundo espiritual valoriza muito isso. Mas você pode ter alinhamentos secundários, né? Nós crescemos, nós prosperamos na unção que nós honramos. Então eu posso honrar a unção de outros ministérios, de outros apóstolos, beber da fonte, aprender, ofertar para estabelecer essa conexão, para eu poder ter direito quando eu honro com as minhas finanças, eu passo a ter direito de receber uma transferência da unção àquele ministério. Então, na verdade, Deus vai, ao longo da nossa vida, nos conectar com vários ministérios, vai nos dar a oportunidade de honrarmos vários ministérios e ministros, porque nós precisamos de uma formação completa na nossa caminhada, e enquanto você vai ter a sua paternidade espiritual, para quem você vai prestar contas, de quem você vai receber conselho pessoal para a sua vida, para o seu ministério, para quem você vai confessar suas faltas e falhas, onde você vai dizimar e primiciar, esse é o alinhamento primário, mas fora esse você pode e deve, na verdade, ter vários alinhamentos secundários, ainda que não sejam tão formais quanto o primário, ok? E não substitua o seu alinhamento primário. E nesse ponto, nós podemos ter alinhamentos duplos ou múltiplos. Hoje eu considero, para dar um exemplo da minha vida, considero o apóstolo Fernando como um pai, mas hoje eu estou na igreja da cidade,
né, com o pastor Carlito Paz. Fui liberado pelo apóstolo Fernando, porque a partir do momento que eu entreguei o pastorado aqui na cidade de Resende, eu queria ter uma igreja local para servir, e antes de eu falar isso com o apóstolo Fernando, ele sentiu de Deus e falou comigo: filho, procure uma igreja para você servir. Nosso alinhamento nunca foi político, nunca foi formal, ele sempre foi espiritual, e é verdade, e continua sendo. E hoje eu estou aqui honrando o pastor Carlito Paz, honrando o pastor Felipe aqui na igreja da cidade em Resende. Está sendo uma bênção, tá? Deus está abrindo o céu sobre nós, está sendo muito frutífero, está sendo uma conexão muito frutífera. E eu os considero pais como mesmo, da mesma forma que eu considero o apóstolo Fernando. Eu tenho um outro alinhamento com a profeta Tracy Ann Loosely, honro a vida dela, considero ela como uma mãe na fé, ela cobre a minha vida de oração, ela me aconselha, ela entrega a palavra profética, e eu trago ela aqui no Brasil, a gente honra muito a vida dela, financeiramente inclusive, eu considero ela um alinhamento, mais um alimento. Então eu sou um exemplo de alinhamentos múltiplos, ok? E honro a todos, honro a vida de todos e recebo muito da vida de todos. E todo apóstolo, profeta que passa na minha frente, que eu tenho a oportunidade de honrar, de servir, de traduzir, eu faço questão de semear para poder receber oração, e sempre todos deixaram um depósito de sabedoria, de revelação, de ensino, de unção. Sempre saímos com alguma coisa que Deus colocou sobre a vida deles e que nós podemos receber através da honra. Amém? A questão da aliança. Aliança é um profundo relacionamento pessoal. A aliança de Deus, a gente vê que Deus fez alianças com Noé, fez aliança com Moisés. Um voto de casamento, por exemplo, é uma aliança. Então, nós temos o espectro do alinhamento, do maior até o menor, ou do mais amplo até o mais fechado, mais forte, especializado, mais concentrado. Começa aqui na comunidade, você está vendo aí, vai fechando para o compromisso, depois para o contrato, até a aliança. A aliança é o nível de alinhamento mais profundo, mais forte. O que Deus espera é que nós todos tenhamos alianças, ok? Para que a gente experimente, né, o máximo que um relacionamento como esse, relacionamento de Deus para as nossas vidas pode oferecer, e nós podemos, claro, cumprir a nossa parte e oferecer. Nem todo alinhamento apostólico é uma aliança, embora a maioria dos alinhamentos primários seja uma aliança. Então Deus espera que a gente tenha pelo menos uma aliança na nossa vida, que é o nosso alinhamento primário, é aquele fechamento, é a paternidade espiritual, é a maternidade espiritual. A maioria dos alinhamentos secundários é um contrato, ok? Não considere toda a associação uma aliança. Não há problema em encerrar uma aliança, mas encerrar uma aliança requer um protocolo. Claro que aqui não se inclui casamento, tá? Mas você pode deixar um ministério, você pode trocar de aliança ministerial. Agora, todo encerramento de aliança requer um protocolo. E geralmente quem tem que encerrar, quem tem que abençoar e encerrar a aliança é a parte maior, é o pai, a mãe espiritual, que nós podemos conversar quando há bênção, quando há paz, eles podem, né, deve ser liberado pela parte que provê a cobertura e o alinhamento. Você não pode simplesmente virar as costas e ir embora, né, e considerar que suas obrigações e compromissos naquela aliança estão encerrados. Você vai deixar portas, né, portas ruins sendo abertas. Né? A gente fala de sair com as portas abertas, significa que você cumpriu todos os protocolos, você saiu em honra, ok? E se nós não fazemos isso, na verdade você fecha portas e abre portas malignas para a sua vida e para a sua caminhada. Então, se algum dia você saiu deixando
né, fechando as portas, né, para usar a linguagem do que a gente está acostumado a usar, a falar. Volte, peça perdão, se reconcilie. Não precisa voltar para o ministério, mas você precisa consertar a forma como as coisas foram feitas. Amém? Bom, todos os apóstolos têm esferas. Esferas são ordenadas por Deus. Os apóstolos verticais, a esfera deles está alinhada às igrejas ou ministérios. Eles têm graça para plantar igrejas, eles têm graça para liderar ministérios. Paulo se vangloriou da sua autoridade. 2 Coríntios 10, 8 diz: porque ainda que eu me glorie mais, alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Mas os apóstolos, eles só têm autoridade dentro da sua esfera de atuação. 2 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz: porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. E aqui nos é introduzido esse conceito do apóstolo operar dentro da sua esfera de autoridade. Não existe um apóstolo universal, a não ser o apóstolo dos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo. Mas homens separados como apóstolos pelo Senhor Jesus, não existe um que é universal, um que dê cobertura, alinhamento para todos. Okay? Então os apóstolos sempre aqui na terra, sempre vão ter uma esfera de autoridade. A esfera de Paulo, por exemplo, eram os gentios, enquanto a do apóstolo Pedro eram os judeus. Toda vez que o apóstolo Paulo quis pregar para judeu, deu ruim. Ele foi perseguido, ele teve que se esconder, teve que descer em cima de cesto, por janela, para poder fugir da morte quase certa. Toda vez que ele foi pregar para judeu, ele apanhou, ele teve problemas. E o contrário era verdadeiro. O apóstolo Pedro, ele foi enviado para os judeus e com eles ele tinha graça, ele tinha a sua esfera. A palavra esfera aqui no original é metron. Então, todo apóstolo, na verdade, todo filho de Deus, mas especialmente os apóstolos, tem um metron de autoridade. Tem uma esfera que quando ele opera ali dentro, há muito favor de Deus, há muita graça de Deus. Como é que você conhece um apóstolo? Ele tem um favor sobrenatural dentro da esfera específica dele. Tem muita autoridade. Deus respalda o que ele faz, assim embaixo do que ele fala, do que ele decreta, do que ele se propõe a fazer no reino, dentro do metron dele. Se ele tenta sair do metron, dá muito errado. Apóstolos territoriais têm um metron geográfico, tem uma esfera geográfica. Como a gente viu o caso lá do Alasca, a gente poderia citar, tem alguns levantados para nações inteiras. Quando ele está ali dentro daquela nação, é praticamente ele que legisla o que vai acontecer ou não dentro daquela nação. Deus fala com ele, Deus dá graça para ele levantar líderes políticos, Deus dá graça com os líderes diante dele. Enfim, ele tem um metron, ele tem uma autoridade incrível dentro daquele território. Você tem apóstolos funcionais que têm uma esfera, um metron funcional. Ou seja, você tem apóstolos de oração, por exemplo. Você tem apóstolos de adoração. Você tem apóstolos financeiros. São pessoas que, quando operam dentro daquela área, ela tem uma autoridade para trazer graça para o corpo de Cristo inteiro. Onde ela vai e toca naquele assunto, há uma graça, há uma autoridade. As coisas mudam, a vida das pessoas mudam, as igrejas mudam naquela área, naquela esfera funcional que essa apóstola recebeu. Nós temos apóstolos horizontais, frequentemente uma reunião de tarefas, né? O próprio apóstolo Wagner, ele se identificava como um apóstolo horizontal. Então, uma das principais funções dele era reunir apóstolos do mundo inteiro para discutir o avanço do reino. E ele não era o alinhamento pessoal, não havia uma aliança
pessoal. Alguns sim, a maioria não, mas ele tinha essa graça de juntar outros apóstolos, sentar numa mesa e discutir os rumos do crescimento do evangelho no mundo inteiro. E uma vez que terminava aquela reunião, a responsabilidade do Dr. Wagner estava terminada. Quando você se alinha a algum apóstolo, você sempre se alinha a uma determinada esfera, a um determinado metron. Por exemplo, as esferas no ambiente de trabalho, nos 7 montes, né, que a gente já começou a estudar. Religião, família, educação, governo, mídia, artes, economia. Ok? Todos os 7 montes da sociedade. Quando você se alinha, uma coisa que nós vamos começar a ver nos próximos anos são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para os montes. Você vai ter pessoas com uma unção, podem ter o título ou não, a maioria não vai ter, mas você vai começar a ver apóstolos com muita autoridade dentro dessas esferas. Lembre-se que Daniel, só para citar um exemplo bíblico, era um profeta no monte do governo, ok? Ele tinha uma autoridade incrível dentro daquela esfera de governo. Então, isso vai começar a ficar cada vez mais claro nos próximos anos e décadas. Você vai ver apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres muito bem distintos, sabendo exatamente quem são e o que foram chamados para fazer dentro de cada uma dessas 7 áreas, ok? E é claro que se você tem um chamado, por exemplo, para o governo, você vai querer estar alinhado ou primariamente ou secundariamente a um apóstolo do monte do governo, ok? Alguém que foi levantado por Deus no governo para prover alinhamento apostólico para quem trabalha no governo. Isso vai começar, ainda é algo muito incipiente, mas vai começar a ficar cada vez mais claro nos próximos anos. Quais benefícios vêm do alinhamento apostólico? Quais benefícios vêm de se estar alinhado apostolicamente? Primeiro, a unção apostólica, a graça, o favor, a autoridade apostólica começa a fluir através de você. Não tinha uma unção no seu ministério, na sua vida. De repente, começa a ter e começa a fluir. Segundo, uma transição espiritual no mundo invisível acontece. O Espírito Santo encontra portas abertas para poder transferir sabedoria e revelação. E, finalmente, toda a igreja ou ministérios se beneficiam. Um modelo bíblico para essa questão do alinhamento está ali no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é um salmo que fala de unidade entre os irmãos, mas é também um salmo que fala de alinhamento com o sumo sacerdote. Veja que o óleo descia sobre a cabeça e depois a barba de Arão e depois as suas vestes. O sumo sacerdote, agora por que essa questão de alinhamento ao sumo sacerdote, a Arão, é tão importante? Porque o sumo sacerdote no Velho Testamento é equivalente ao apóstolo do Novo Testamento. É aquele que preside, é o cabeça, é aquele que tem a visão de onde Deus quer levar o ministério. Hebreus 3:1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Então, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele representa essa liderança. E como ele levantou, né, aqui você vê a equivalência dos dois, e ele mesmo deu alguns para apóstolos na sua igreja. Ele pegou desse manto dele e ele liberou sobre homens e mulheres que são chamados para o apostolado, e isso equivale ao sumo sacerdócio no Antigo Testamento. Bom, e aí o que acontece? O óleo desce sobre a cabeça, sobre as barbas e as vestes. O óleo aponta, é claro, para o Espírito Santo e produz bênçãos, ok? A palavra mostra ali que
vem bênção no versículo 3, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vem a unção e isso produz bênçãos. A bênção de Deus repousa sobre a barba fala da equipe, tá? Eu ainda vou falar sobre a estrutura apostólica, nós vamos ter uma aula sobre a estrutura apostólica da igreja, mas eu já te adianto que a barba fala da equipe, do presbitério, dos líderes, ok? Que estão alinhados ao apóstolo. E da barba é que a unção escorre para os santos. Lembre-se que os 5 ministérios são levantados para o aperfeiçoamento, para o alinhamento dos santos, para a obra do ministério. Isso significa que o papel principal dos 5 ministérios não é fazer tudo sozinho, é alinhar os santos para os santos desempenhar o ministério. Aonde? Nos 7 montes. Mas suponha que você não esteja alinhado. Significa que você está com aqueles ossinhos lá no vale dos ossos secos. Você está disperso. Você não cumprirá todo o destino que Deus tem para você. Se você estiver alinhado, essa palavra é reconfortante para você. É uma reafirmação. Se você não estiver alinhado, ore para que Deus traga alinhamento divino. Se você estiver com dúvidas, pegue as anotações, leia novamente. Deus vai te ajudar a entender. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor confirme os alinhamentos de quem está me ouvindo, em nome de Jesus, e que o Senhor proveja alinhamento apostólico para quem ainda não possui alinhamento até esse momento. Pai, já quase 20 anos da reforma apostólica ter entrado, inclusive no Brasil. Deus, em nome de Jesus, assim como foi decretado sobre mim um dia, e o Senhor moveu tudo, eu quero declarar, Pai, que nos próximos dias, semanas e meses, o Senhor vai prover um alinhamento apostólico, não segundo a carne, não segundo a vontade do homem, mas segundo a tua vontade eterna. Pai, que o Senhor venha com um alinhamento sobrenatural, um alinhamento apostólico, sobrenatural sobre a vida dos líderes, dos pastores, que especialmente dos líderes de igreja, dos pastores, Pai, líderes de igrejas que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, declaram um alinhamento sobrenatural, um alinhamento na esfera correta, uma aliança correta com o apóstolo, com a apóstola certa que o Senhor preparou desde a eternidade para que os seus filhos estivessem alinhados. Em nome de Jesus. E que assim comece a vir o alinhamento e a vida do teu Espírito. Tua sabedoria e revelação comecem a ser transferidas e dentro da esfera deles, todo o poder e autoridade disponível e necessário para o cumprimento da missão e da tarefa comece a ser transferida em nome de Jesus. Amém. Fique ligado, eu quis começar com essa aula sobre alinhamento, mas nós vamos ter a aula que explica melhor o ministério apostólico. Por enquanto, eu joguei aqui umas pinceladas sobre o apostólico, mas a gente não mergulhou no que é o ministério apostólico. Então nós vamos ter uma aula sobre cada um dos 5 ministérios e, claro, nós vamos ter uma aula onde nós vamos detalhar mais o que é o apóstolo, o que é o ministério apostólico, ok? Deus abençoe, até a próxima aula. Shalom, shalom.